Olá a todos e a todas. Os debates ocorridos nos últimos meses sobre questões raciais não podemos reduzi-los a um momento, e sim entendê-los como um movimento que emerge de vários espaços e pessoas com grande poder potencial transformador. É um movimento, sim, aguerrido, atrevido, criativo, de resistência, em busca de novos tempos, onde a vida e os corpos negros importam. Católicas pelo direito de decidir, há mais de 25 anos, na luta e na defesa pelos direitos humanos, sexuais e reprodutivos de todas as mulheres. Apostamos no diálogo interreligioso e ecumênico como caminho para a desconstrução do racismo institucional e estrutural. Este tempo é o tempo de organizarmos, reorganizarmos também a luta, os esforços e trazer para a mesa do debate essa discussão. Isso é o que propõe essa série de vídeos que vocês vão acompanhar, intitulada Diálogos sobre Racismo nas Tradições Religiosas. Nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Conceição Evaristo. E hoje nós temos a alegria de receber aqui em nosso webinar a Adriana de Naná, a Adriana de Naná. Ela é sacerdotisa do Ilê Axé Omó Nanã, é membro da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Armas, por Justiça e Paz, e do Conselho Político da Ocupação Cultural, GEOLU. É palestrante e ativista dos direitos humanos e no enfrentamento ao racismo religioso. Boa noite, Adriana, seja muito bem-vinda, nos alegra muito tê-la presente aqui nesse nosso encontro de hoje. Boa noite, Letícia. Obrigada pelo convite. As Católicas pelo Direito de Decidir são parceiras queridas, né? Tenho tido a felicidade de, sempre que as encontro na luta, são sempre parceiras muito, muito queridas, e fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho, né, e aprendendo com todos aqui. Mas eu quero ouvir de você. Quem é a Adriana de Nanã? Adriana de Nanã, hoje Yalorixá, né? Nanã por causa do orixá, a qual sou sacerdotisa, sou iniciada para Nanã, sou zeladora, né? Tenho um terreiro, do qual sou responsável.
Mas a Adriana ela é militante, ativista há muitos anos, né? Eu sou ativista desde da juventude, que isso já faz um tempinho, né? Já lá desde os anos 90, do hip hop. Tanto que eu costumo brincar que hoje eu sou Yalorixá, mas hip hop eu vou ser até morrer. Né? Então, nessa luta aí, nessa luta antirracista, muitos dos termos que a gente usa hoje nem se usava na década de 90, os embates eram muito mais duros até, né, nas relações. Na época, muito na defesa, na questão da identidade da juventude negra na época, que era uma grande questão. E até os dias de hoje, né? Como sempre foi lá atrás o samba, depois o hip hop e hoje o funk. Se a gente olhar essa questão do racismo estrutural, sempre há um processo de criminalização dos movimentos culturais, das manifestações culturais da juventude negra, periférica, e todas as perseguições, né, que a gente sofria na época. Sou mãe, né, sou mãe de santo, né, que popularmente é a Lorixá, né, mãe de santo, tenho filho de santo, mas sou mãe, tenho filho, né, sou casada, tenho meu filhote aí, já para a gente é sempre bebê, né, mas já um homem zarrão, seus 16 anos, maior do que eu. Quando fala, o Vitor, a Adriana fala, a gente está calçando 43 e já está com sombra de bigode. Que para a mãe é sempre um choque, né? E esses dias aí meu sobrinho também, né? Que a gente vai vendo, a gente vai revendo, né, nossa história na história dos jovens que vem agora. E é isso. Eu sempre fui ativista, trabalhei na área dos direitos humanos por mais de 20 anos, na garantia de direitos, já trabalhei no Instituto Sou da Paz, trabalhei na Secretaria de Assistência, né, e Desenvolvimento Social, e sempre em vários programas, né, assim, em São Paulo, sempre trabalhei nas políticas públicas, na garantia de direito. Então, eu acho que isso está quase no meu DNA. Né? Então, essa é a minha vida. E aí, quando nos últimos anos fiquei afastado um pouco do ativismo em si, porque ser mãe, ser sacerdotisa demanda bastante. Na matriz africana demanda muito estudo, muita atenção, muito cuidado, é uma religião com muitas atividades, né? E muito aprendizado também. Então, fiquei distante do ativismo por algum tempo, apesar de trabalhando na garantia de direitos, mas no ativismo em si andei distante um pouco, até 2018, né? Eu acho que 2018 o resultado das eleições foi uma virada, né? Eu acho que para muita gente. Então, e aí eu me vi na seguinte condição, né? Enquanto mulher negra e alorixá, eu tinha dois caminhos, né? Ou eu ficava em casa me fingindo de morte, esperando o turno chegar, ou faria o que eu sempre fiz na vida, que é, no mínimo, cair lutando, né? E cá estou eu, e aí, já nessa época, enquanto Yalorixá, e sendo, assim, fazendo parte do espectro principal de ataque, né? Inclusive do atual governo, enquanto matriz africana, enquanto mulher e enquanto negra, não fazia sentido eu estar nesse lugar, senão com o cargo que me foi dado por orixá, né? Então, essa autoridade, enquanto Yalorixá, essa representatividade é relacionado à divindade, né? E a defesa da matriz africana não tem outro, né? Não tinha outro caminho para se, né,
percorrido no momento, e aí onde eu venho nesses últimos 2 anos, né, com uma expertise, né, da vida, né, nessa área, e agora na defesa também da matriz africana, mas não que não continue né, no combate ao genocídio da juventude negra e todos, né, o feminicídio e todos os outros temas que nos são caros e que para nós da matriz africana, inclusive, é um espaço onde a gente acolhe todos os tipos de dores, né? Hoje são quilombolas, né? Então, todas essas questões nos atacam, nós sentimos diretamente, né? Cotidianamente. Adriana, fala para a gente um pouco sobre a sua trajetória no candomblé, né? Desde sempre você é candomblessista. Conta um pouco da sua trajetória. Eu não nasci no candomblé, minha família não é candomblessista. Eu entrei para o candomblé com 20 e poucos anos. Meu irmão carnal, meu irmão caçula, o primeiro que eu, nessa casa, qual eu nasci, no Ilê Axé de Oá, minha Iá já falecida hoje. E, assim, na verdade, eu sempre tive, no que tange a espiritualidade, para mim, eu sempre soube que tinha um caminho, mas não necessariamente que seria o candomblé, né? E o dia que eu cheguei, eu lembro quando eu cheguei a primeira vez no terreiro de minha mãe, a sensação foi a melhor forma que eu consigo descrever, a sensação de você estar viajando há muito, muito tempo, com a bagagem já esfarrapada, cansada, com saudade de dormir no seu travesseiro, no seu cheirinho, estar na sua casa, comer a sua comida. E a sensação que eu tive do primeiro dia que eu pisei no terreiro de minha mãe foi a sensação de ter chegado em casa. E nunca mais saí até, né, ela falecer. E é isso, hoje já estou com quase 50, então é essa trajetória, né, de vivência. De iniciada, eu estou com 15 anos de iniciado. Para ir ao orixá, tanto de idade de vida quanto de santo, eu, pelo menos, tenho para mim, eu me considero jovem. Para a sociedade ocidental, eu sou velha, né, 50 anos. Mas para a comunidade tradicional, eu sou jovem, né, perto das mais velhas, aqui, né, devo todo o meu respeito, meu amor, meu carinho, com seus 80, né, até 90 anos, aí ainda se dedicando ao orixá e nos transmitir o saber, né? Então, é esse o tempo. De sacerdócio, eu tenho 8 anos. No nosso caso, diferente de outras, a ordenação não é algo escolhido politicamente, mas algo determinado por orixá. É orixá quem determina se você vai ser sacerdote ou não. Não é segredo para ninguém que não fazia parte do meu projeto de vida, não foi uma escolha, não esperava, não fazia parte do meu projeto, até por conta dessa vida, né, do ativismo e tudo mais no mundo. Mas o orixá tem seus caminhos e seu jeito de nos mostrar que às vezes a gente já... Aquilo que a gente achava que ia ser muito além, na verdade a gente já fazia a vida inteira, só não tinha o nome. Né? Só não sabia que era aquilo. E cá estou eu, hoje, nessa sacerdotisa. Trajetória sua enquanto adepta, né, do candomblé e do candomblé queto, né? Exatamente. Do candomblé queto, como Ialorixá. Você já sofreu o racismo
por ser candomblessista? Olha, Letícia, eu tenho uma coisa, para bom e para mal, né? Eu me vejo como negativo, mas algumas pessoas dizem, eu nunca tive dúvidas das minhas coisas, sabe? Não posso dizer que eu diretamente nunca sofri racismo, né? Porque tem o racismo ele é muito sutil aqui no Brasil, né? É muito doloroso, porque é igual são pequenas agulhas constantes, né? Não é igual uma facada que você vê e todo mundo vê o sangue escorrer, acabou. É aquela coisa que sempre tem uma picadinha. Eu nunca tive, eu nunca tive dúvidas, eu nunca fui ofendida diretamente por ser candomblessista, até porque eu nunca escondi, sempre andei de cabeça erguida, nunca foi uma vergonha para mim, nunca. Diz meus filhos que também não é qualquer pessoa que consegue falar desaforo para mim. Então, não sei se é, mas eu acho que é muito por conta da minha postura e eu fui muito abençoada por orixá, tá? Pela religião em si, eu nunca deixei de ter uma promoção, não pela religião, né? Quando eu fui iniciada, eu trabalhava na SMADES na época. Eu era secretária da, então, Aldaísa, né? Aldaísa Cusati, que era secretária municipal de assistência social, a maior secretaria, né, de assistência da América Latina, né? Cumpri meu preceito, voltei, né? Sumi 15 dias, né? Sumi 20 e poucos dias quando voltei, careca, de branco, de cabeça baixa, muita estranheza das pessoas. E é interessante o comportamento das pessoas em volta, né? Porque você de preceito, você anda de cabeça baixa, você não encara as pessoas nos olhos. Oi, voltou, né? Tava mutado. Eu lembro que na época a cadeira era vermelha, ainda que eu sentava, aí eu vinha com meu paninho branco, cobria a cadeira, sentava e trabalhava, cumpria todo o meu trabalho, mas de cabeça baixa. E tinha gente, e é muito interessante, né? Pessoas, professores, doutores, pessoas, não, pessoas. E é interessante que as pessoas simples eram mais, assim, os atas, os outros cargos, né? Mais simples, secretaria, não tinha estranhamento. Agora, entre os brancos, estudados, doutores, pós-doc, tinha gente que vinha, agachava, eu conversava, eu recebia a pessoa de cabeça baixa. Aí fazia a questão de agachar do meu lado para olhar, mas por que você não... E assim, e as pessoas não entendem, não respeitam, né? O fato de... São os meus preceitos. Os judeus têm lá os dias deles que eles não podem sair, não podem fazer as coisas, os muçulmanos também, tem algumas... aqueles os evangélicos, aqueles dos santos do sétimo dia, né? Também tem seus dias que se guardam e tal. E acho interessante que as instituições até adaptam provas escolares e tudo mais para eles. Agora, a gente, é isso, eu não estava deixando de trabalhar, não estava deixando de cumprir nenhuma das minhas tarefas, porque, inclusive, eu só estava ali porque a nossa religião, apesar de a Constituição nos dar o direito do culto e ser respeitado, porém, as instituições não nos respeitam. O certo seria eu ter o direito de guardá-los o meu período todo resguardada dentro da casa do santo. Mas não, né? Nós não temos esse direito. E não estou nem dizendo pagar para a pessoa ficar em casa, né, os 90 dias, mas que na volta a gente tivesse garantido um emprego, não ser mandado embora por causa disso. Nada disso e a gente faz as nossas coisas. Então tinha esse estranhamento. Tinha situação, eu percebo às vezes, mesmo até hoje, se eu saio montada, às vezes até a condução nem está tão vazia, mas meu banco às vezes fica vazio, né, do lado.
das pessoas não sentarem perto. Afronta direta eu nunca tive, pela religião. Mas eu vou falar enquanto mulher negra. Enquanto mulher negra, eu me vi a vida inteira executando tarefas, carregando o piano, como a gente costuma dizer, em diversos projetos, em diversas atividades, e raramente eu tive um cargo de coordenação. Em vários trabalhos, eu exercia todo o papel da coordenação, fazia todo o trabalho, mas eu não tinha o salário da coordenação e nem o reconhecimento do cargo. Isso muitos anos também. Tanto teve um projeto, inclusive, isso que eu trabalhava na garantia de direitos, então, teoricamente, com pessoas politicamente corretas, né, dentro do discurso. Ainda na época que ainda se falava, até no começo dos anos 2000, ainda tinha todo esse movimento do politicamente correto, de reparação de danos, enquanto a gente falando de cotas e tudo mais, teve um projeto onde eu descobri que o meu par, ela tinha a diferença salarial era de, sei lá, quase R$2.000 de diferença entre o meu par e eu. Ah, mas ela tem mestrado. Eu entendo de ter uma diferença salarial pelo mestrado. Agora, de R$2.000? De mil e tantos reais? Quer dizer, eu precisei me manifestar, reivindicar, sendo que eu já cumpri a cota nessa instituição, porque a gente tem bem clareza, conforme você vai crescendo na hierarquia, você tem clareza que você está cumprindo cota, de você ser a única pessoa negra dentro daquele grupo. Né? Enquanto você, num país de mais de 60, né, mais de 50% da população de negros e afrodescendentes, não faz sentido. Se eu estou numa coordenação, numa equipe de coordenação, sei lá, com 5 coordenadores, só ter uma mulher, uma pessoa negra, né? E ser eu. Então, em vários lugares eu tive clareza de estar cumprindo a cota. Então é isso, não tive esse desacato direto como várias outras situações, eu particularmente não vivi. Porém, eu vivi o racismo estrutural nessa questão no que tange ao você... Que é isso, você trabalhar 20 anos e você... Quer dizer, você está trabalhando, você está executando, e você nunca tem o direito de receber exatamente pela qualidade do seu trabalho, por aquilo que você está entregando e pelo papel que você exerce, né? E aí sempre tem uma pessoa branca, na maioria uma mulher branca, no meu caso, e muitas vezes de competência técnica não tão boa quanto a minha, porém ela ser a coordenadora e eu assistente. E você hoje, você participa, né, está aí em vários grupos, né, como a Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, né, depois o Conselho Político de Ocupação Cultural, Geloiru, né, e como você vê que esses grupos, talvez quais têm sido as ações desses grupos que você participa nessa luta antirracista? Quais têm sido as contribuições desses grupos específicos assim, que você tem contribuído? Bom, são vários grupos, na verdade, que eu participo, além desses, né? Tem outros coletivos raciais que eu participo. E aí, assim, por exemplo, no caso da Frente Interreligiosa, Dom Paulo Evaristo Arnes, já é uma frente que é isso, interreligiosa, tem várias religiões, tem várias matrizes religiosas presentes, poucos negros, né? Então, nesse espaço, muito liderado pelo Sérgio, né? Tem o Sérgio Storch, que é um judeu, inclusive, tem o Funari, né?
que é advogado, é da OAB, e muito ligada também essa frente à Comissão Arnes. Então, o papel da frente é muito mobilizar dentro das pautas, né? O eixo norteador da Frente Dom Paulo é a Carta, né, a Declaração dos Direitos Humanos. E eu me coloco, não só nessa frente, mas em todos os espaços que eu ocupo, meu papel é sempre, no popular, que eu fico brincando, dando choque de realidade, né? Porque eu trago sempre essa questão da mulher negra, das questões da periferia, das questões mais... é que essa é um lugar que eu me coloco a vida inteira, na verdade, né? Mesmo nos projetos que eu atuo e tudo mais, sempre trazer esse olhar do chão de fábrica, sabe? De pensar as questões dos direitos humanos, e aí a gente pensa ações que visem... Porque a fotografia, a imagem é uma coisa bastante importante, né? Bastante significativa. Então, quando você faz atos, como a Frente Dom Paulo faz, os atos públicos, onde coloca no mesmo púlpito, seja, nós já tivemos atos tanto dentro de igreja evangélica, como dentro de igreja lá da Catedral da Sé, e você coloca uma Yalorixá, você coloca um monge budista, você coloca um pastor evangélico, né, e todos ali comunhando no mesmo pensamento, na garantia dos direitos humanos, em defesa da vida, em defesa do bem viver, né? E nos espaços internos, meu papel é sempre trazer mais essa questão da questão da matriz africana mesmo, da questão da juventude negra. Então, os temas, né, que eu trago sempre, para a gente discutir e que norteiam entre vários outros aspectos, né, que cada um... Porque essa que é a riqueza da interreligiosidade, e acho que também da gente poder aprender, poder conhecer, né, outros segmentos, e conhecer um pouquinho mais, entender um pouco mais, porque se você não convive, né, você não só sabe o que alguém diz, né? Mas agora, se você está perto da pessoa, se ouvir daquele que vivencia, é diferente de você encontrar coisas parecidas, né, entre várias religiões. Então, eu acho que, independente das ações externas e coletivas que a Frente Dom Paulo faz, é um grande espaço de aprendizado para quem faz parte da frente também, sabe? É um grande espaço de troca para quem está dentro da frente, da gente poder trocar. E é isso, conhecer e ver que, de repente, coisas que eu acredito, valores da matriz africana, não são tão diferentes dos valores da comunidade indígena, ou, às vezes, quando eu conto um pouquinho da matriz africana, um católico se sente, né, contemplado, fala, nossa, mas isso parece tal coisa, né, que a gente tem lá na igreja. E aí a gente vai desmontando, acho que abrindo tirando os monstros dos armários e descobrindo que não existem monstros, na verdade, existe mais o desconhecimento, né? Então, eu particularmente, posso falar por mim, eu acho que, para além de todo o trabalho da frente coletivamente, nos atos, e os grandes atos já feitos pela Frente Dom Paulo, muito liderado pelo Sérgio, inclusive, para mim, pessoalmente, é um aprendizado, sabe? É a troca e poder trocar. Que me oportunizou conhecer as católicas pelo direito de decidir, conhecer Koinonia e conhecer tantos outros grupos aí que estão na luta pelo bem viver, na verdade. Orixá não veio a passeio para o Brasil. Orixá veio obrigado para o Brasil. Então, qualquer pessoa, não importa qual sua etnia, porque Candomblé é uma comunidade, é um espaço de acolhida. Então, não é pela sua cor da pele, diferente de alguns espaços.
Aqui a gente senta e compartilha a nossa comida e o nosso axé com quem passar da porta para dentro. Só que cada um que passar da porta para dentro tem que entender do significado de compartilhar esse alimento nessa mesa. Tem que entender os 500 anos de sangue e dor aqui nesse país. Porque Brasil foi o país que mais escravizou. Mais escravizou. Orixá não veio para cá de férias. Veio para cá obrigado. Eu digo orixá enquanto os meus ancestrais. Meus ancestrais vieram para cá obrigados, amarrados. Não veio a um passeio e por um acaso se acomodaram aqui. Quem fez isso foi a ancestralidade branca, que veio aqui por cotas, as primeiras cotas no país. Eles sim, nós não. Então, se a pessoa está dentro de uma religião de matriz africana, não importa se é japonês, se é branco, se é judeu, não importa. Porque a gente não está preocupado com isso, não. Quem escolhe é o orixá, não sou eu. Agora, a pessoa tem que entender que ela pode estar ali por um resgate espiritual. Porque quem tem eu tive um chamamento ancestral, porque eu sou uma mulher negra. Agora, se uma pessoa branca tem um chamamento, se ela bola no santo dentro de um terreiro, ela tem que ver quanto que orixá é amoroso, quanto que orixá é grandioso, de acolhê-la, pegá-la no colo, independente de toda a dor e humilhação que os ancestrais dela provocaram no seu povo. É isso que o branco tem que entender. É só isso. E pode tocar seu candomblé à vontade, porque candomblé é festa em família e é para todo mundo. Obrigada, Adriana, por trazer esse esclarecimento para a gente. Muito, muito interessante. Você falava, né, que na sua casa, né, ou seja, no seu terreiro, vocês trabalham muito essas questões, né? Uma vez que as pessoas entram, chegam, né, vêm para conhecer. Então, vocês trabalham nessas questões. Eu me lembro isso, você falou isso agora, e eu me lembro na conversa que nós tivemos ano passado, algo que me chamou muita atenção, né, da sua casa, né, por ser sacerdotisa, né, por trazer essas questões. Eu vi uma peculiaridade muito grande na forma de você conduzir, né, a sua casa e os seus filhos, né, porque trazendo essas questões étnico-raciais, questões do feminismo, né, isso para mim foi algo assim que me chamou muita atenção da sua forma de conduzir, né, ali a casa. E, assim, diante disso, né, eu pergunto a você, como é também a recepção dessas pessoas? Você propõe, né, estas reflexões, né? E qual é a recepção dos seus filhos e filhas relacionados a isso, né? Olha, como eles recebem isso? eu vou dizer, eu sou abençoada. Eu sou abençoada por Exu, por Orixá, porque é isso. A maioria, eles já chegam aqui ativistas, inclusive. Sabe? Cada um na sua área, cada um na sua, né, sua questão e tal. Mas a maioria deles já vem assim. E os que não vêm, vai se formando aos poucos. Porque formação política é isso, sabe? É no dia a dia. É na experiência, na vivência, na troca e na convivência com os irmãos. Também vai aprendendo, né? E aí a gente tem todas as discussões. Primeiro que, assim, se falar de candomblé, e sim, eu costumo dizer que no candomblé já tem a diferença, a divisão social do trabalho já é muito bem definida, né? Inclusive a divisão de gênero, já algo muito bem organizado. Não há necessidade de ter disputa.
E fora o que tange ao ritualístico, eu tenho por hábito onde todo mundo faz tudo. Se eu faço tudo, né? Se eu lavo, faço cozinha, porque dinâmica de candomblé é muito dinâmica de casa, para além, né? Uma casa extrapolada 20 vezes. Então tem todas, é diferente de outros templos. Você chega lá, tá tudo limpinho, você ajoelha, reza, depois vai embora para sua casa. Aqui não, o ritual, a vivência, a convivência faz parte do ritual, né? O ritualístico está ali no cozinhar junto, limpar, né? Limpar as verduras, lavar e tudo, né? E orixá está em tudo isso. Mas aqui, tirando o que tange o ritualístico, homem e mulher faz tudo. Lava o banheiro quem tiver disponível. Não importa se é Ogan, se é Eked, se é Iaô, se é Abian. Uma pessoa tem que lavar o banheiro, porque todo mundo usa. Não importa se é homem ou mulher. Se é homem, você também não usa o banheiro. Entendeu? E ainda tem que usar direitinho, porque a gente não tem pipi, eu não sou obrigada. É a casa de mulher e ainda é assim. Entendeu? Tem que ter o respeito com as mulheres que frequentam a casa, que a casa é a maioria, né, de mulheres. E seja no roupa, e aí são jovens, e aí tem aquilo de. E aquilo que a pessoa não sabe também aprende no grupo. Então, lavar, passar, cozinhar é uma coisa que todo mundo aprende dentro de uma roça. E o cuidado de uma casa. E que a roça demanda isso. Então, vira aprendizado, isso no que tange, inclusive, em tarefas comunitárias, isso enriquece na vida fora do terreiro, sabe? Tanto na vida familiar, porque é isso, né? Tem gente que às vezes aprende a lavar uma louça ou cortar uma cebola dentro da roça, e às vezes nunca fez em casa. E quanto de um homem de ir, vai lá, você é o único que tem, olha, precisa esfregar essa roupa aqui, e vai lá. Aí não sabe? A gente ensina. Enquanto está todo mundo ocupado com outras coisas. E tudo bem, porque por exemplo, são tarefas que qualquer ser humano pode fazer. Não precisa ter pipi ou pepeca para fazer. Entendeu? Então, todo mundo pode fazer. E é assim que eu levo aqui. Então, isso acaba, para além... Isso vai fortalecendo, vai amadurecendo para a vida. E aí, quando você vê, esse impacto até no comportamento no trabalho, na relação familiar, porque essa prática da convivência, da troca, e aí tem no que tange a ancestralidade, você entender as estruturas raciais do país, isso te dá mais autonomia. Você entende melhor o que está pegando, o incômodo. Por que eu fico incomodado cada vez que eu entro no Oeste? E aí ele entende, eu fico incomodado porque aquele segurança fica me seguindo, e ele fica me seguindo porque eu sou negro. E a partir do momento que eu me aproprio disso, e aí eu passo a ser protagonista. E aí eu passo a olhar de cabeça erguida para esse segurança. E isso impacta na autoestima das pessoas. E aí, quando você discute questões raciais, você discute ancestralidade, você fica sabendo que a sua origem não é apenas de escravo. Você entende que você foi escravizado, seu povo foi escravizado, porque fazia parte dos grupos étnicos, dos grupos sociais mais avançados tecnologicamente. Que isso ninguém conta, ninguém fala na escola. Porque na escola, você só ouve falar de zumbi ou que foi escravo. É só isso. Ou vão colocar lá o Saci Pererê, ou seja lá o que. E aí você começa a conhecer a história da sua ancestralidade. E aí não tem como você não sair grande. Não tem como.
entende que é fundamental discutir as questões raciais. Não tenho como falar de ancestralidade no Brasil, de ancestralidade negra, sem eu falar de racismo estrutural. Para mim, pelo menos, não. A Ana de Carvalho, de Mogi das Cruzes, pergunta: Adriana, como você pensa a religião candomblé no processo de empoderamento feminino da mulher negra? Há essa discussão no Ilê? Bom, na minha casa, assim, eu sou ativista, né? Nem todo sacerdote é ativista. Mas, ou melhor, nem toda Yalorixá sabe que é ativista, né? Muitos são. O simples fato de resistir, tudo que elas transformam no seu território, né? Fazem muito mais do que eu, inclusive. Mas, pelo fato da gente chegar... Gente, quantos terreiros? Vocês têm aí os nomes, né? Tem Mãe Estela, Mãe Menininha, Mãe Beata... quantas mães, né, que a gente tem aí gravado na história e de mulheres lideranças que lideraram comunidades com 100, 200, 500 pessoas. Então, não tem como negar um empoderamento da mulher negra, né, a partir dos terreiros de candomblé. Adriana, a gente sabe que, historicamente, as tradições afro-brasileiras elas são alvo, né, de preconceito, né, e da intolerância religiosa. E a gente sabe que de uns anos para cá isso tem crescido as formas de violência relacionada às pessoas, né, aos adeptos e às adeptas dessas religiões. A gente tem visto e acompanhado aí pelos noticiários, né, pelas mídias como um todo. Então tem sofrido assim agressões e ataques físicos, né? Pessoas como vimos um tempo atrás aquela menina, né, aquela jovem, né, que foi agredida. E também eles são ataques que são físicos, né, na carne, no corpo, né, da pessoa que experimenta, né, que vivencia essa religião, mas também há um ataque simbólico também, né, que diz respeito aos símbolos dessas tradições religiosas, né, as casas, né, e tudo. Então, são atos, né, são atos criminosos, né, do racismo, né, esses atos são atos criminosos de um racismo religioso. Acho que mais recentemente, né, o que nós tivemos aí foi essa agressão ao busto, né, da mãe Gilda em Salvador, né, talvez uns 15 dias atrás. Esse foi o mais recente, né, e extremamente assim agressivo esse ato, né, que é um busto que é um símbolo, né? Na verdade, ele é um símbolo de luta, né? Pela trajetória que teve a mãe Gilda e, ademais, a forma como ela morreu, né? Que mostra também que foi fruto desse racismo religioso, né? A mãe Gilda, ela morre em decorrência, né, dos aborrecimentos, né, que ela foi sofrendo em função da depedração, né, de ter depedrado a casa dela. Né? Então esse símbolo, ele é o símbolo busto, né, ele é esse símbolo de luta, de resistência à intolerância religiosa. Né? Então a gente sabe que essas tradições, né, as religiões de matriz afro-brasileiras, elas são o alvo. Né? Então, eu queria que você fizesse um comentário com relação a isso, a esse ato, mas também trazer para nós também uma outra reflexão sobre o racismo religioso, que eu acho que hoje é tão forte e tão agressivo nos últimos tempos. Sim. Olha, Letícia, o racismo religioso é só mais um espectro do racismo, né?
Agora, o que a gente precisa, e tem gente que fala, não, não é racismo, é intolerância. E aí eu reafirmo onde é racismo, sim, até porque as únicas religiões que seguem nessa perseguição são as religiões, majoritariamente as religiões de matriz africana. E aí, inclusive, hoje, com o atual governo, inclusive agora, inclusive contra o Islã, né? E que não é uma religião branca, também não nasce na Europa, né? Então, é racismo religioso, sim. E aí o que acontece? O que as pessoas precisam entender é que a questão principal do racismo está muito linkado à questão do capital, sabe? Se as pessoas não entenderem a questão comercial, porque alguém ganha com isso, certo? Enquanto a mão de obra de um negro é pago, e aí tem todas as estatísticas aí, né? Enquanto de um negro é pago muito menos do que o de um branco, alguém ganha com isso. E aí você está fortalecendo uma comunidade em detrimento de outra. E no que tange ao racismo religioso, hoje, e todos os ataques que a gente tem visitado, é importante a gente se atentar que existe um grupo religioso. Eu tenho, porque assim, no candomblé, nas religiões de matriz africana, a palavra é algo sagrado, sabe? Nós passamos vários rituais que fortalecem a nossa fala, porque a gente evoca o orixá e o axé a partir das cantigas. Então, a minha palavra ela é muito cara para mim. Então, onde eu não pronuncio alguns nomes, como, por exemplo, do atual presidente da República, eu faço o máximo, porque eu digo que eu não vou dar o meu ofó para fortalecer o nome dele, né? O axé da minha fala, da minha palavra. Como eu também não darei para a liderança religiosa desse grupo evangélico neopentecostal, que inclusive está internacionalmente causando, né? Inclusive em Angola também está causando vários atritos. O que a gente tem que entender é que esse senhor ele tem um projeto de mais ou menos 40, 50 anos. É um projeto político de poder. Não é aleatório que a gente chegou até a bancada evangélica. Não foi uma manifestação espontânea. Eu vi isso, eu cantei a bola disso há 20 e poucos anos atrás, quando eu tomei um susto, quando eu vi, numa eleição do Conselho Tutelar, essa igreja, que na época nem era tão falada, chegar um ônibus dessa igreja para eleger um conselheiro tutelar. Para mim, na hora, subiu uma luzinha, eu falei, opa, aí tem alguma coisa errada. Porque um grupo religioso fazer isso, só se disputa espaços políticos de conselho tutelar, de deputado, né, e por aí vai, no parlamento, quando você tem um projeto de poder, certo? De controle e dominação. E inclusive, se for observar, o que os neopentecostais estão fazendo hoje, eles não estão inventando a roda. Eles estão seguindo a mesma cartilha que a Igreja Católica fez lá atrás, na época das Cruzadas. É que dentro das ferramentas da modernidade. Essa é a real. Porque a Igreja Católica lá atrás tinha um projeto de controle e dominação do mundo. Onde todos os reis, para serem empossados, tinham que lá beijar o anel do Papa e por aí vai. Só que isso que era território, eram territórios, terras, ouro, propriedades. Tudo bem, já mudou, passou. Hoje a Igreja Católica está no outro, né? Inclusive, eu sempre peço pelo Papa Francisco porque ele é bonitinho, né? E o ser humano fora da curva. Eu peço por ele, que eu falo, gente, se alguém matar esse homem, porque ele é tão bom, né? Ele é tão humano que corre o risco. Eu peço para a defesa dele, sim. E aí a Igreja Católica já, né, fez todo o seu meia-culpa, vem se renovando aí. Só que ela deixou uma cartilha. E a gente está aí escrito na história, está registrado.
E aí, como eu costumo dizer, os neopentecostais nem estão inventando a roda. Então, e aí eles vêm nesse processo aqui dentro do discurso da modernidade dos anos 2000, e o projeto deles é o quê? Poder, controle. Porque isso não é religião, gente. Assim, isso não é... Porque, assim, eu não conheço religião de fato, que inclusive a palavra significa religar, né? Religar a Deus, que de fato pregue destruição em massa. Uma coisa é que os preceitos religiosos, outra coisa é o que algumas lideranças políticas criadas desse discurso para manipular a massa para alcançar um objetivo X. E, infelizmente, é isso que acontece. No Rio de Janeiro tem uma questão ainda, que é um dos lugares mais gritantes dos últimos tempos, né? Rio de Janeiro e Bahia também, mas mais no Rio de Janeiro, tem uma questão de território, gente. De território. Ocupados há muito tempo por esses terreiros. Então, aí vai lá, aí a gente tem... E aí são várias aberrações, né? No Rio de Janeiro, a consequência vem da carceragem, onde a partir da pastoral é da Igreja Católica, mas a partir, né, da capelania, que os evangélicos, inclusive, e aí não vamos generalizar, os neopentecostais estão dominando a capelania, e aí entra dentro da carceragem, converte a pessoa, e aí onde ela vem nesse projeto desse senhor, e aí onde ela tem os seus soldados, né? E percebe que ela vem estruturando 2 braços armados. Porque tem os soldados de Cristo civil, pois não, 3, civil desse povo louco, esquizofrênico aí, né? E que são bem violentos. E tem esse outro grupo que vem da carceragem, que aí ele passa a ter o direito de matar em nome de Deus. A gente já teve isso lá nas cruzadas. E tem os soldados de Cristo também dentro das instituições militares. Tudo a partir da capelania. E esse projeto tem sido construído nos últimos 40 anos. E aí hoje você entra numa sala de pedagogia numa universidade, mais de 70% dos alunos são mulheres e evangélicas. Isso não é aleatório. Quando você começa a pegar o parlamento, você disputa o parlamento, você disputa algumas cadeiras importantes, conselho tutelar, pedagogia. É para eu definir o que vai acontecendo dentro da casa das pessoas. Percebe lá atrás, numa fala que eu falei, que hoje em dia, com essa estrutura de vida que a gente tem, de mínimo de 40 horas semanais que a gente tem que trabalhar, fora o mínimo de 4 horas por dia de trânsito, os nossos filhos estão institucionalizados desde a creche. Creche essa que tem gente que entra na fila quando está grávida ainda. Então, tem o racismo, sim. Só que o racismo, ele é interessante para quê? Para o capitalismo. Porque tudo isso, todas essas áreas de controle, é poder, é dinheiro, gente. É terra, é território. É só ver o que esse homem aí, quando entrou, né, esse atual presidente, para que ele andou liberando as coisas, gente? Para que é interessante acabar com os índios? E aí, enquanto está sob essa falsa moral de evangelização, que aí quem vai criticar? Imagina, é um homem de Deus. Aí eu estou sabendo, descobrindo todo, porque foi assim, né?
desde o começo. Aí eu sei onde tem os minérios, aí eu descubro onde é o poder de cada planta que aí é vendido, né, o poder, né, a qualidade daquela planta que vai para uma farmácia, que vai para uma fábrica farmacêutica, que aí depois vira milhões aqui para a gente tomar, né? Tudo isso, gente, nada disso é para levar a Deus. Tudo isso é para levar dinheiro para a conta de alguém. E aí sempre tem um chão de fábrica, né? Tinham muitos cruzados, cavaleiros, que deram sua vida em nome de Deus. Saquearam, estupraram, mataram e mandaram todas as riquezas para o Papa. Muitos deles que cometeram algum erro, que mataram alguém, cometeram algum crime, e para receber o perdão da igreja, para receber o direito do seu lugar ao céu, ele tinha que sair e desbravar em nome de Deus. E alguém ganhou. E aí é o capital. Como sempre. E isso não tem nada a ver com religião, né, gente? Este foi mais um webinar, Diálogos sobre Racismo nas Tradições Religiosas. Agradecemos a sua participação, a sua presença e atenção. Siga-nos nas redes sociais. Um grande abraço.